como você pode melhorar o retorno da sua carteira utilizando uma técnica simples de rebalanceamento. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o conceito de alfa de rebalanceamento, explicar como ele funciona e explicar também como aplicá-lo na prática. Olá a todos, meu nome é Felipe Spritzer, eu sou o CEO e fundador da Portfel, a maior empresa de consultoria de investimentos do país. E eu quero trazer um conceito bastante interessante, que é o conceito que, aqui na Portfel, a gente denominou de alfa de rebalanceamento. Se vocês me acompanham há um tempo, vocês sabem que alfa é gerar retorno adicional sem mudar o nível de risco da sua carteira. E esse conceito, quando aplicado, mostra que realmente é possível você manter o mesmo nível de risco que você quis, ao mesmo tempo que você gera retornos adicionais. E para mostrar como ele funciona, eu quero que vocês olhem os gráficos aqui na tela e a gente vai fazer um pouquinho do passo a passo para entender a aplicação desse conceito. Para começar, a gente tem que ver como foi o comportamento de alguns dos principais índices do mercado de investimentos global. Por conta disso, eu vou começar com um investimento que é um ETF, ou seja, um fundo negociado em bolsa, que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então estou trazendo aqui o ETF IVV e vou deixá-lo em reais. Vou analisar como foi a performance desse ETF desde que ele foi criado no comecinho do milênio, em 19 de maio de 2000, até os dias de hoje. A gente está analisando um período de praticamente 25 anos. E quando a gente para ver esse índice aqui, ao longo dos últimos anos, teve um retorno de 1.694%. Ou seja, quem deixou o dinheiro investido nesse índice nos últimos 25 anos multiplicou seu patrimônio por praticamente 18. É um crescimento bastante expressivo. Já que a gente viu o mercado acionário americano, vamos ver também o nosso mercado brasileiro, que vai ser representado pelo índice IBRX. Então vamos colocar aqui o IBRX na mesma janela, dar um OK. E antes de mostrar o resultado, quem vocês acham que se deu melhor? A Bolsa Brasileira ou o S&P 500 americano? E se você respondeu a Bolsa Brasileira, você estava certo. Pode parecer difícil de acreditar, mas desde o começo do milênio, a Bolsa que teve uma performance melhor, já colocando em conta o efeito cambial e também os dividendos reinvestidos, foi a Bolsa Brasileira. Eu sei que pode parecer difícil de pensar, dada a performance da Bolsa Americana nos últimos 15 anos praticamente, especialmente também a performance cambial, porque o dólar subiu bastante, mas se nós pararmos para pensar que de 2000 a 2010 nós tivemos o que foi chamado de década perdida dos Estados Unidos, esse acontecimento fica um pouquinho mais claro. Tanto é que, se vocês olharem aqui no gráfico, a gente vê que durante 10 anos, olha só, até o finalzinho de 2010, na verdade, a Bolsa Americana ainda estava muito negativa. No comecinho de 2000, ela só vai voltar a ficar positiva em 2012. Então isso serve para mostrar que nem sempre ter tudo num lugar só é a melhor opção possível. Mas olha que interessante. Se a gente monta uma carteira, e eu vou montar aqui com vocês na prática, que tem metade bolsa americana e metade bolsa brasileira, como é que seria a performance dessa carteira? Então a gente pode vir aqui e criar essa carteira. Vou chamar de carteira balanceada. E vou colocar aqui como ativo o IVV, que é o ETF que eu mencionei. Vou deixá-lo em reais, colocar 50%. E vou colocar também o IBRX em 50%. Ou seja, uma carteira que tem metade em cada um desses ativos. Agora que a gente criou essa carteira, vamos ver como foi a performance dessa carteira nos últimos 25 anos. Mas antes de mostrar o resultado, eu queria que você pensasse, se a Bolsa Brasileira performou 1.872% e a Bolsa Americana 1.694%, qual vai ser a performance da nossa carteira, que é 50% cada? O caminho natural é dizer que a performance foi metade do caminho. Então, algo entre 1.872 e 1.694. Mas será que foi isso que aconteceu mesmo? Vamos dar OK aqui e analisar. Olha que interessante. A nossa carteira balanceada, que é composta de metade Bolsa Americana e metade Bolsa Brasileira, teve uma rentabilidade maior do que ambos os ativos. Mas como é que a gente pode explicar esse fenômeno? O que aconteceu é relativamente simples. Quando você tem uma alocação estrutural, em que você tem a definição do quanto você tem que ter em cada ativo e simplesmente rebalanceia essa carteira sem fazer nenhuma espécie de market timing, ou seja, sem tentar adivinhar o que vai acontecer com o mercado, funciona dessa maneira. Você tinha 50% em Bolsa Brasileira, ela subiu, virou 55% e a Bolsa Americana virou 45%. O que você tem que fazer? Vender a Bolsa Brasileira e comprar a Bolsa Americana para isso voltar a 50%. Só que quando você faz isso, você de certa forma está comprando Bolsa Americana em baixa e vendendo Bolsa Brasileira em alta. Óbvio que isso não funciona perfeitamente, mas quando você faz isso com uma certa frequência no longo prazo, isso tende
a funcionar. E depois a bolsa americana sobe e a bolsa brasileira cai, você vende a bolsa americana e compra a bolsa brasileira. Então, nesse caminho, você conseguiu montar uma carteira que performou melhor do que os dois ativos, e uma diferença expressiva de rentabilidade. Felipe, você sempre disse que alfa é gerar mais retorno para o mesmo nível de risco. Mas será que essa sua carteira não é a mais arriscada? Porque no fim das contas você está comprando algo que está caindo. Bom, vamos deixar os dados dizer para a gente. Quando a gente para analisar qual foi a relação risco-retorno de cada um deles, vamos começar aqui vendo como foi a da Bolsa Brasileira e da Bolsa Americana. Olha só, nessa janela de 25 anos praticamente, a Bolsa Brasileira teve um retorno de 12,84% ao ano e o risco que a gente tem aqui como volatilidade, cuja medida estatística na verdade é desvio padrão, mas vamos chamar de volatilidade aqui, foi de aproximadamente 25% ao ano. Já a Bolsa Americana teve 12,41% de retorno, com risco de 21,5%. Então, se a gente tem uma carteira que é uma composição de metade de cada um desses indicadores, quanto deveria estar o risco? Aproximadamente na metade do caminho, certo? Vamos colocar aqui a nossa carteira balanceada e ver como ela performou. E olha que interessante, não só a carteira balanceada gerou retorno adicional, como o nível de risco foi menor do que ambos os ativos. O risco da carteira foi 18,6%, enquanto a Bolsa Americana foi 21,5% e a Bolsa Brasileira 25%. Mais uma vez, como a gente pode explicar esse comportamento? Isso é explicado pela teoria moderna dos portfólios, que foi criada por Harry Markowitz, em que ele falou que a volatilidade de uma carteira sempre vai ser menor do que a média dos ativos ponderados dessa carteira, desde que a correlação seja menor do que 1. A frase pode parecer sofisticada, mas o que ele está dizendo é o seguinte: se esses ativos se mexem de maneira diferente, ou seja, são independentes de alguma forma, não são tão correlacionados, a carteira média vai ter um risco menor do que a média dos riscos. E como é que a gente vê a correlação disso? A gente tem que o ETF tem uma correlação com o IBRX de 0,28. É o que a gente chama de uma correlação fraca. Ou seja, basicamente, eles se mexem de maneira independente. Às vezes um sobe, o outro cai, vice-versa. Às vezes os dois caem, embora seja menos comum. Às vezes os dois sobem. Eles vão se mexendo de maneira meio independente. E nisso, quando um sobe e outro cai, a média fica aqui. E você vai fazendo assim. Tanto que se você olhar graficamente, o que você pode reparar? Que a carteira, ela teve um comportamento um pouquinho mais linear. Enquanto a Bolsa Brasileira, que é representada pela linha vermelha, balançou bastante, e a linha verde também balançou bastante, embora não esteja dando para ver tão bem no gráfico, você vai ver que essa carteira aqui, ela teve muito mais consistência. Isso sem fazer qualquer tipo de projeção de mercado, simplesmente mantendo uma alocação estrutural. Isso é o que a gente chama de alfa de rebalanceamento, mas numa carteira bastante simples. Imagina que você possa combinar diferentes tipos de ativos em diferentes países, diferentes classes. Isso faria um bem muito grande para a carteira, tanto do ponto de vista de retorno, quanto do ponto de vista de redução de risco. Tudo isso baseado em evidências científicas. Por isso, se você quiser um profissional alinhado, sem conflitos de interesse, que use evidências científicas para investir melhor, te ajudando a alcançar seus objetivos financeiros, clica no link aqui embaixo que a gente vai entrar em contato. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com quem se interessa por esse tema. Um grande abraço e até a próxima.